Vamos voltar a falar do Atlético Paranaense, o rubro-negro que joga domingo lá em Londrina contra o Tubarão. Diz aí, Alexandre Senechal. Furacão não tem preocupação com a Copa do Brasil agora, porque classificou para fase de grupos da Libertadores, só entra lá pra frente. Não tem preocupação com o Paranaense no domingo, porque já garantiu a primeira colocação geral da primeira fase. A gente lembra sempre, é claro, que tem a questão dos pontos que vão continuar sendo somados, mas já tem uma grande vantagem em relação aos dois times que vêm logo atrás. Curitiba e Operário estão 6 pontos atrás e também não tem preocupações com o gramado, mas mesmo assim o técnico Paulo Turra diz que esse confronto contra o Londrina no domingo, no Estádio do Café, é muito importante. Eles querem garantir essa campanha, que seria uma campanha histórica praticamente, né? O time lá de 2008 chegou a vencer as 12 primeiras partidas, mas depois também teve tropeços na primeira fase, não conseguiu terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Não vai ser o caso também dessa vez, porque o Atlético empatou com o Coritiba, mas pode fazer 31 de 33 pontos possíveis. É realmente muito alto o aproveitamento do Furacão nesse início de temporada, nesse início de Campeonato Paranaense. Eu tinha até dando uma olhada aqui, 93% de aproveitamento, 9 jogos e 1 empate, 9 vitórias e 1 empate em 10 jogos. Esse o time do técnico Paulo Turra, iniciando muito bem a temporada. E para esse confronto de domingo, o Paulo Turra diz sim que vai utilizar o que tem de melhor. Ele vê esse confronto contra o Londrina com importância maior, porque o Atlético pode eliminar o Londrina, né? Uma vitória do Atlético e um empate do Arucó, por exemplo, ou uma vitória do Azures, que pega o rebaixado Rio Branco, jogando lá nos Pioneiros, lá em Pato Branco, jogando em casa, portanto, o time do Azures, eliminaria o Londrina em caso de vitória do Atlético no Estádio do Café. Então ele vê esse confronto como fundamental, já pensando também no mata-mata do Campeonato Paranaense. Nós temos muita responsabilidade nesse jogo, de mantermos a nossa invencibilidade, mas também porque a gente pode decidir quem que vai ser o adversário, entendeu? Podemos até, inclusive, diretamente ou indiretamente, tirar o adversário da classificação. Então, dentro do que vamos aproveitar essa folga que nós temos, mas cabe a eu como treinador já ir iniciando esse processo. Lógico que a gente vai iniciar o jogo com os melhores que nós temos no momento, seja ele mental, seja ele físico, seja ele técnico e tático, mas pode ter certeza que a equipe que for lá do Atlético é uma equipe que vai lá para vencer, porque nós somos Atlético e nós temos que vencer, somos cobrados para vencer. E aí entrar com o que melhor terá à disposição o técnico Paulo Turra, pode ser Bento, Kelvin ou Madison na lateral direita, para dar alguns minutos para o Madison, Thiago Helene e Zé Ivaldo na zaga, Pedrinho na esquerda. Uma dúvida no meio em relação ao Eric, pode jogar Hugo Moura nessa partida contra o Londrina. Aí teria o Fernandinho e o Vitor Bueno, Terans, Canóbio e Pablo, com o Vitor Roque à disposição no banco de reservas. É claro, ainda está no início da semana, vai ter muita coisa pro técnico Paulo Turra trabalhar. O Atlético trabalha até sábado aqui em Curitiba e só no sábado à tarde viaja de avião lá pro interior do estado para enfrentar o Londrina no domingo lá no Estádio do Café. Então muita água tem para correr embaixo dessa ponte, mas o planejamento do Atlético, não tendo Copa do Brasil, não tendo Libertadores agora, não tendo esses jogos de início de temporada, por ter conseguido a 6ª colocação no Brasileirão do ano passado, ajuda o técnico Paulo Turra a ter esses períodos de treino nas semanas, né? Ele vai ter semanas cheias praticamente no final de fevereiro e no início de março, pelo menos 4 semanas cheias, sem esses confrontos, né, de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então o técnico Paulo Turra deve utilizar o que tem de melhor. O rodízio, que foi visto nas primeiras rodadas do Paranaense, tem data para acabar. E o Pablo também vai querer marcar, né, pra manter a média e manter briga, ali, né? O Vitor Roque, ó, tá vendo o que eu tô fazendo? Agora tá a briga tá alta, né? Então, o Pablo... E ainda tem o Arriagada, né? O Arriagada que também é ainda tem o Cirino ainda. Tem o Cirino, né? Cirino, mas já passou o Cirino como artilheiro geral do elenco do Atlético. O Pablo chegou a 53 gols em 8 temporadas pelo Atlético, um excelente momento. É um dos 4 maiores goleadores, né, no Brasil
nos jogos pelos campeonatos estaduais. Então ele aproveitou, né, essa ausência ali do Vitor Roque, inclusive essa lacuna que existia no ataque do Atlético ali como finalizador, e tem aproveitado muito bem. Eu acredito que é justamente dentro disso que o Paulo Turra falou, né? Claro que o Atlético vai ter mais tranquilidade para jogar, não tem obrigação de precisar do resultado para se classificar, tá tranquilo, tá de boa, mas é um time muito superior ao Londrina, né? É um time que tá consolidado já como finalista aí praticamente do estadual. Se continuar nessa batida, vai brigar pelo título paranaense, tem grandes condições, né, de chegar à final. Então a obrigação é justamente continuar fazendo bons jogos, né, convencendo o seu torcedor e vencendo, mesmo jogando lá no Estádio do Café, numa pressão danada, Londrina precisando demais do resultado. Pro Londrina é vencer ou vencer, né? Porque ele não depende, ele depende só dele, se ele vencer, mas se ele empatar, a situação já complica, né? Porque o Azures vai encarar o Rio Branco, que já está rebaixado, está cumprindo tabela. Então provavelmente o Azures vai conseguir o resultado, vai conseguir uma vitória jogando nos Pioneiros, né, no seu estádio, diante do Rio Branco, e aí obriga o Londrina a ir para cima e tentar pontuar nesse jogo no Estádio do Café. Então acaba sendo também um desafio para o Atlético, né, um jogo mais pegado. É um jogo que vai ser muito disputado lá em Londrina, e o Atlético descansado, né, com um planejamento muito organizado, vai querer continuar mostrando a qualidade que tem. Você falou do Pablo, Jana. Pablo Felipe Teixeira, né? Ele que nasceu em 92, tem 30 anos de idade, só não fez mais gols no ano no Brasil do que 2 jogadores, e para delírio do nosso Yuri Alves, os jogadores são Pedro e Gabriel Barbosa. Pedro que fez 10 gols no ano, Gabriel Barbosa 9. A gente Pablo já tem fala 8. do Flamengo, tá? Pablo tem 8, um a mais do que o Hulk, Luiz Soares e o Pedro Henrique do Internacional. O Hulk do Galo, o Luiz Soares, claro, o Luizito Soares do Grêmio, e o Pedro Henrique do Inter, todos com 7. O Pablo é o terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada 2023. Não vai querer sair do time, né? Mas na média o Soares está na frente, né? Porque ele fez só 7 gols, mas 7 em 7 jogos. Um gol por jogo. Então ele tá com aproveitamento. Mas o Pablo é um pouquinho foi poupado inferior também, né? Teve jogo o Pablo que ele ficou de ele fora, não jogou um jogo só pelo Atlético, ele jogou 9 então dos 10 e fez 8 gols. Ele não marcou gols em todos os jogos, né? Porque ele fez 3 contra o Rio Branco. Mas deu assistência. Ele fez 3 contra o Rio Branco, teve jogos que ele também não balançou a rede. Só contra o Coritiba ele não fez. Não, teve outros. Vou te dizer já, porque ele fez 3 contra o Rio Branco. Ele fez 3 contra o Rio Branco. Então teve 3 jogos que ele não fez gol. É o Coritiba e mais 2. É isso? Eu vou te falar já. Contra o Maringá, que foi 1-0 o gol do Kelvin. Isso. E contra o outro, foi 1-0 aí contra o... Teve o Cianorte, que foi o gol do Canóbio. Foram esses 2 jogos, 3 jogos que o Pablo não fez gol. O Maringá, o Coritiba... contra o Coritiba ele fez o gol. Maringá, Foz do Iguaçu, que foi 3-1, e contra o Cianorte. Que ele não jogou, né? Teve um jogo que ele não jogou, eu não lembro qual foi o Maringá. Jogo. Foi o Maringá ele jogou. Eu vou pegar aqui já te falo. Foi na Arena o jogo que ele foi... Azures, a goleada por 5-0 contra Azures. Isso. Foi o dia do gol do Arriagada, que surgiu o meme do ainda tem o Arriagada. Era um jogo que foi 5-0, que se ele tivesse em campo ele podia ter feito 2-3, né? Pois é Aquele verdade. jogo que é a molezinha, né? O artilheiro tá fora, ele fica brabo. Ele foi folgar logo nesse que o Atlético meteu 5, né? O que eu fui fazer no shopping? Eu não fui jogar essa partida. É verdade, tá com moral o homem. 1h20